Olá, seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast da voxmais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Comigo aqui, mais uma vez, Matheus. É isso aí, sempre um prazer. Como diria sempre, inenarrável, né, João, estar aqui no mais um episódio do VoxCast. Mais uma história de sucesso que eu tenho certeza que todos vão gostar muito. Nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Patrícia. É um prazer para a Voximais receber você por aqui. O podcast fica muito feliz de contar com sua presença. Obrigada a vocês, primeiramente, pelo convite. E vamos lá, né? Legal. Para esse bate-papo. E esse sobrenome aí, Matheus? Diferente, hein? Bem diferente. Eu confesso que eu já tinha ouvido pouquíssimas vezes. Falava errado, acho que já falava errado. Mas a Patrícia vai poder contar agora pra gente de onde veio, um pouquinho melhor. Qual é a pronúncia certa, né, Patrícia? Conta pra gente, Patrícia, de onde veio esse sobrenome aí? Cavicchioli, né? É descendente da Itália, né? E uma mistura também com a raça do meu avô, que era chileno, né? Nasceu no Chile. Chique demais, hein? Isso. Italiano e chileno. Mas Bem também eu diferente. tenho o outro sobrenome que é Francisco, que também é nome, né? E muita gente estranha quando eu falo, né? Ah, meu sobrenome é Francisco. Mas é do meu pai. E é meu sobrenome. Entendi. Então a família tem uma descendência ali na Itália, né? No Chile Sim, também, a minha mas avó nasceu na Itália, né? E eles vieram pro Brasil e depois ela foi registrada, que naquele tempo, às vezes o pessoal demorava para registrar os filhos. Hoje em dia que é obrigatório, né? É. Mas ela nasceu na Itália. Isso. E você nasceu aonde? Sei da onde? Eu sou de Vicente Druta, Rio Grande do Sul. Eu sou Grande do Sul. gaúcha. De nascimento. Mas Sou de gaúcha. coração e vida é rural. Isso, eu sou ruropolense, né? Ruropolense. Isso. Você chegou quando por lá, Patrícia? Quantos anos você tinha? Eu tinha 3 anos de idade, né? Quando o meu pai veio para Transamazônica. Naquela época a gente morava no Rio Grande do Sul. Meu pai era agricultor no Rio Grande do Sul. E com o sonho de ter mais terra, ter melhores meios de vida. E como ele já tinha um tio meu que tinha vindo para cá, para a região, e tinha conseguido terra, então ele decidiu vender lá o pedaço de terra que ele tinha para vir aqui para o estado do Pará, né? Então, eu e minhas duas outras irmãs, nós somos em 3 mais velha, viemos com eles, né, naquela época. Quando o pai chegou aqui, eu lembro de pouca, é muito raro é muito vaga as minhas lembranças, né, porque eu tinha apenas 3 anos de idade, É muito né. nova pra lembrar ainda. Mas dá pra lembrar de alguma coisinha? Lembra da viagem? Não. Não, Difícil, né? da viagem eu não lembro. Eu lembro já quando a gente já estava morando no lote do meu tio, que a gente ficou 1 ano com ele, até que a gente foi morar aonde meu pai tem terra até hoje, que é numa estrada vicinal, onde nós não tínhamos acesso por estrada, né? Era uma picada no meio da matona. E até que meu pai foi fazer a casa, né? A gente estava na casa junto com o meu tio, esse meu tio, que tinha vindo na frente. Porque naquela época, digamos, as promessas eram grandes, né? Era na época Quando que tava da colonização, né? Isso, exatamente, né? Que o presidente veio para cá, inaugurou Rurópolis, né? E aí tinha aquela oferta dos lotes, né? Que as pessoas... E disse que dá todo o suporte. Mas, na verdade... Ficou só na teoria, né? ficava na terra. A questão era a terra. Quando chegava aqui, você conseguiu a terra. Mas depois, cadê o acesso? Sim, estrutura, logística. Isso, para esses agricultores. E foi assim, quando a gente entrou lá na vicinal, meu pai foi o primeiro que adentrou nessa vicinal. A primeira família que foi lá para dentro. E era só uma picada mesmo, dentro da matona grande. Vocês ainda continuam no mesmo lugar, no mesmo espaço? Seu pai continua lá? Na mesma vicinal, entendeu? A gente continua, o meu pai ainda mora na mesma vicinal. A gente foi muita luta, né? A primeira escolinha que teve lá, que a gente estudou, foi feita também da mesma, de Lascão, na época chamava de Lascão, né? É bem próximo da casa onde a gente morava. E era a escolinha que a gente estudava, lá a gente estudou por anos.
Depois até minha mãe virou professora também, porque não tinha uma carência, né, não tinha mesmo Gente na pra região ensinar, e né? também não tinha ninguém que fosse para lá dar aula, né? Sim. Então ela entrou ali para dar aula e depois lecionou durante anos, né? Sua mãe também ajudou ali a galera ali nesse processo aí de ensino. Sim, E, dessa forma. E Patrícia, Porque foram muitas as dificuldades, né, que a gente enfrentou, né? imagina A só, né? gente... Muito tempo depois já era difícil, imagina naquela época, né? imagina no início. E era isso que eu ia te perguntar, quando a tua família veio pra cá, assim, você não lembra, mas teus pais contando as histórias, veio mais alguém com eles, algum conhecido, algum parente do Rio Grande do Sul? Ou eles, assim, foram realmente os únicos desbravadores que toparam a ideia que o governo estava propondo naquela época? Não, aquela época já, quando a gente chegou aqui, quando meu pai chegou, né, já tinha bastantes famílias na região. Tipo, o lote da faixa, eles já estavam todos colonizados e habitados por pessoas, né? Certo. Só o das vicinais que ainda não. A faixa que você diz ali, a cidade? É a faixa que eu digo que é o lote da beira da BR, que eu Sim. falo. Sim. A gente chama de faixa, mas é a BR, né? Certo. Tem sempre o lote da... Aí esses já estavam todos com loteamento, principalmente daquele pessoal que tinha vindo mesmo da região sul. Inclusive ali que se criou daí a famosa linha gaúcha, que era uma região com muito gaúcho, mas a gente não conseguiu mais, o meu pai não conseguiu o lote na beira da BR, por isso que ele pegou o lote dentro da vicinal. E aí começou a fazer a derrubada, digamos, fez a derrubada onde foi feito a casa, né? E depois começou a derrubar onde ele cultivava arroz na época, né? Todo mundo cultivava, fazia a plantação de arroz. Inclusive, tinha no município o que o governo tinha criado a questão da Cibrazen. A Cibrazen era onde os agricultores vendiam o arroz. A Cibrazen ela ainda existe um pedaço dela lá ainda. Que hoje funciona a garagem da prefeitura municipal. Mas naquele tempo todos os agricultores plantavam, cultivavam arroz e vendiam, né? E foi com o tempo, isso não foi mais possível, porque o arroz, para você vender, era mais... Você não tinha lucro nenhum. Ficou inviável agora, né? Ficou inviável, porque você... Não vale mais a pena. Não plantar valeria a pra pena, vender, né? Porque você, imagina, até você pegar e plantar, você colher e você retirar de uma vicinal. Chegava, não tinha mais condição de... Aquilo não era mais viável. Sendo que a gente, quando a gente era criança, foi criado assim, o pai fazia uma roça de arroz, uma vez por ano, aí vendia, e aí fazia as compras do ano, e aí lembro também que a minha mãe, daí uma vez por ano que comprava umas roupas pra gente. Era assim que funcionava. Comprava logo pro ano todo. E tinha que caber, né? Tinha que caber o ano todo. Mas era um único meio, era a única coisa, era a única fonte de renda que a gente tinha na época. Depois começou a febre da pimenta. Sim. Mas não era muitos que tinham plantio de pimenta. E eu lembro muito bem que... É a pimenta do reino. Era a pimenta do reino, né? A gente começou... O meu pai ficava em casa fazendo o roçado e trabalhando. E a mãe, mais minhas duas irmãs, a gente saía para colher pimenta para os outros na diária. A gente ia... o pessoal da beira da BR... Eles tinham plantação de pimenta grande. Então eles empleitavam, né? eles contratavam. E a gente passava de semana lá colhendo pimenta, né? Onde eles pagavam por quilo. Foi, assim, épocas muito difíceis. Então você é do interior e mexia a mão na massa mesmo. Era obrigada, né? Era obrigada. Eu fui criada, digamos, eu fui criada na roça, né? Meu pai não tinha 3 filhas mulher. Quando eu completei 10 anos de idade, aí a minha mãe engravidou, né? Pensando assim, não, agora dessa vez vem um menino. Aí veio outra menina. Essa é ruropolense, mas aí ela é rio-grandense, porque desde 2000 ela foi embora pra lá. Ela mora no Rio Grande do Sul. E as outras duas? Moram aqui. Estão em Virópolis. A minha irmã mais velha mora aqui, a outra ficou uma temporada aqui e depois também foi embora. Hoje ela está em Santa Catarina. Mas os seus pais continuam morando? Meus pais continuam aqui e continuam lá na vicinal, né? E depois, com os anos, meu pai, porque só tinha tido filha mulher,
Aí adotou um menino, né? Ah, tem que ter um filho homem. Uhum. E Patrícia, imagina, Matheus, a Patrícia na roça, tirando pimenta, e como cuidar do cabelo? Naquela época era mais difícil, hein? Naquela época era difícil. Meu cabelo não era assim. No interior da Amazônia, fazer esse cuidado é complicado. Patrícia, e a família, assim, o sonho dos pais se concretizou depois de muito tempo, depois de muita batalha, ter sua própria terra, ter uma família, conseguir conquistar, né, ali o prestígio dentro de um lugar novo, muito novo, né, interior da Amazônia naquela época. De longe não é como atualmente. Muitas dificuldades, né? Muitas O dificuldades. município de Rurópolis, meu pai conta que eles saíam, na verdade, para resolver algum problema, era em Itaituba, né? Cidade mais próxima, né? Era. Porque Rurópolis ainda era muito. Só tinha sido fundada ali, mas não tinha comércio, não tinha nada, né? Afastada de tudo, né? E quanto tempo é de Viagem? para Itaituba? Itaituba? Ah, Itaituba você gasta umas 2 horas, naquela época deveria ser muito É, mais, mas né? hoje porque tá asfaltada, né? É uma parte, outra tá parte toda, né? ainda não tá Não tá asfaltada. 100%, não. Ainda não. E, aliás, a parte que também tá asfaltada, atualmente eu posso te dizer que não tá nada bom também não, tem muito buraco na estrada. E é difícil imaginar isso, né, Jonas? Porque hoje a gente vive numa expansão muito grande, assim, muito se olha para a Amazônia, para o quanto ela pode oferecer, mas em pleno 2023 agora a gente ainda vive a falta de acesso, um acesso bom, né, um acesso fácil para as pessoas que moram tanto aqui na Amazônia quanto os que querem vir para cá conhecer. Então, poxa, as cidades mais próximas ali que deveriam ter uma parceria, deveriam ter um comércio alinhados, não tem nem sequer um asfalto de qualidade para fazer essa transição entre uma cidade e outra, né, Sim, Patrícia? com certeza, né? Por mais que se passou todos esses anos ainda, mas a gente vê que a BR, aquele trecho, principalmente de Rurópolis ali, que segue para Altamira, né? É um grande pedaço que até hoje não tem asfalto ainda, né? Na verdade, já peguei a estrada e é bem difícil. Quando você vai de ônibus, de madrugada, como nas vezes que eu fui a trabalho, nossa senhora, é algo pavoroso. As costas ficam doloridas porque é uma viagem muito cansativa. Sim. E fazer esse trajeto ali todo dia, né? As pessoas que precisam, ou que trabalham, ou enfim, que fazem negócios aí nessas duas cidades, é difícil. Imagine só 30, 40 anos. Apesar que a gente não encontra mais aquelas questões que eram vivenciadas há muitos anos atrás, de você ficar 4 dias, 3 dias, caminhoneiro ficar até de semana num atoleiro, né? Parado, né? Que hoje acho que tem um trecho que tá pior, né? Que é onde não tá asfaltado, que é ali próximo de placas, né? Sim, principalmente quando chove, né? É muito. Se carreta atravessar, né? É problema, né? Quando tem que empurrar o caminhão é legal. Oh, nossa! Aquela fila enorme de caminhões. É um tipo de situação que você pensa que ainda você não vê isso. E é comum pra cá, pra gente, né? Por mais que já mudou, mas ainda a gente enfrenta, né? Já tem uma melhora, mas ainda continua ainda. Sim. É igual a questão da luta que foi na época, que igual eu falei pra vocês, que o pai morava lá, mora ainda, né, na vicinal lá, mas não tinha estrada, né? Era só a picada. Então, foi uma luta para se conseguir que abrisse a primeira vez essas estradas vicinais, né? E os agricultores até hoje, na verdade, por a gente viver numa região onde, no decorrer do tempo, da chuva, a estrada, dá umas 3 chuvas, já começa todo danificar, né? Terra amarela, muitas vezes com muita areia, né? Então, começa a abrir as valas ali. Estrada que não tiver todo ano uma máquina passando e arrumando, você pode dizer que quase fica a vicinal intrafegável, né? Isso precisa de muita manutenção, né? Muita manutenção. No meio da Amazônia, né? Chuva pra cacete aí. É um sofrimento que os agricultores, eles ainda enfrentam, né? Apesar de tudo que mudou, mas eles ainda enfrentam esses problemas, né? Cada vez... Com cada passar de inverno, é o mesmo problema. É o mesmo problema que se repetem, né? Além de outros, né? Você ficou na colônia até quanto tempo? Depois você teve que sair para ir para estudar? Como é que foi? Eu me criei ali, né? E quando terminou os estudos lá, a 4ª série, eu queria estudar, né?
queria continuar os estudos. Aí comecei para falar para minha mãe, né, que eu tinha vontade de estudar. Aí ela sabia que não era fácil devido à condição deles, né? Mas eu tinha uma tia que morava na cidade, aí então eu fui para lá, para dizer assim, vou estudar. Aí fiquei lá durante 2 anos, aí não aguentei aquela situação de ficar, só estudava e vinha para casa. Aquilo meio que, eu entrei meio, não sei nem explicar o que foi na época. Só sei que eu estava muito bem, assim, tirava só nota boa, e aí eu disse, mãe, eu não aguento, quero voltar para casa. Você não estava se sentindo bem naquele... Não estava. Eu sempre fui muito tímida, né? E naquele tempo, nossa, eu era a timidez em pessoa. E aí eu retornei. Agora não é mais. Oi? Agora Eu não ainda mais, sou, eu ainda sou muito tímida. Mas quebrei muitos tabus com relação a isso, né? Sim. Que naquela época, nossa, eu era, como dizer, o bicho do mato, né? A minha afinada avó falava assim. Ela é meio tipo o bicho do mato. É o bicho do mato. Isso. Você acabou voltando, então, para... Sim, aí depois eu acabei retornando, né? Eu pedi para minha mãe que eu vou trabalhar de dia e vou estudar à noite. Porque era a minha vontade, né? E foi dessa forma que eu consegui quebrar, né? Eu consegui quebrar aquele tabu. Você voltou para Vicinal. Sim, eu voltei para retornou... Vicinal, fiquei 1 ano lá e depois eu retornei, porque eu disse, não, eu não quero ficar aqui. Não era o que eu queria para mim, né? Digamos, Você não. queria estudar para... Eu queria estudar, né? Se eu continuasse lá, eu não ia estudar. Aí eu pensei, não, eu tenho que pelo menos tentar mais uma vez. Aí eu vou trabalhar, porque meu pai e minha mãe não tinham condição mesmo de estar bancando a gente. Era muita dificuldade mesmo. Posso dizer que, assim, às vezes a gente passa por situações que só a gente é que sabe, né? As pessoas, às vezes, olham pra gente e pensam assim, não, nunca passou por dificuldade alguma. Mas não é assim, né? A gente é que viveu, a gente que sofreu na pele as inúmeras situações, é que a gente sabe o que a gente passou, o que meu pai e minha mãe viveram, né? O que era essa dificuldade que você fala, por exemplo? Que tipo de dificuldade, por exemplo? É dificuldade mesmo, como meu pai chegou aqui no estado do Pará, ele chegou só com nós, né? Ele só tinha três crianças. Ele não tinha nada, ele não tinha condição. Ele começou tudo do zero. Ele já veio de lá para tentar melhorar aqui. Sim, porque lá, se ele quisesse ficar lá, ele fala assim, se ele quisesse mais terra, ele não tinha condição de comprar. E lá no Rio Grande, a terra é cara, né? Não é... E aqui o governo estava dando aquela oportunidade, digamos, dava terra e oferecia, digamos, questão de financiamento, suporte, né? Um suporte. Claro que não era como eles falavam, igual minha mãe falava, não era como eles falavam no canal de TV que ia ser. Chegava aqui, os agricultores viam outra realidade. Mas era o único meio, igual meu pai sempre fala, de ter mais terra, foi o único meio que ele encontrou. Então, por isso, ele optou em vir para cá. Mas ele nunca se arrependeu. Na verdade, o meu pai, da família dele, só ele daqui na região. Nunca veio outro irmão dele para cá, não. Eles já vieram passear, mas para conhecer, mas para morar, até quando eles vieram... Eu lembro que uma vez a minha tia, que é a irmã mais velha do meu pai, ela veio para cá e ela disse que ela tinha a impressão que ela ia chegar aqui e encontrar onça no meio da estrada, sabe? Isso depois faz muitos anos. Ele disse, não, vai ter onça parando ônibus. A sensação que eles têm lá do sul. Acredita que tem gente lugares, que ainda hoje, sim. A gente fala lá, quando tu fala, eles têm a impressão que não tem Belém lá, capital? Isso. Eles têm a impressão que é igual Porto Alegre lá. Que a cidade é uma pertinho da outra, que não existe. E que a onça deve andar pelo meio da... Não, faz parte da população. Tem um tio meu que veio pra cá uma época, esse já é irmão da minha mãe. E ele é muito
Engraçado, quando ele foi pra lá de volta, a menina ele contou tanta mentira, tanta mentira. Disse que tinha atropelado onça, que tudo mentira. E o povo acreditava nas histórias dele. Não, mas isso é verdade. A galera fora diz, Matheus, a gente vai pra algum lugar e te pergunta, como é que é? Você não fica com medo de repente sair e bater a onça? Isso não, tem... Jacaré na rua. Isso não. Não, mas Na cidade- eles têm, né, uma impressão que a gente vive assim, que é ficar vendo onça todo dia. Imagina, pra gente ver uma onça. E é por isso que eu te perguntei se, quando vocês vieram, no caso, né, quando você ainda era pequena, mas quando seus pais tomaram essa decisão de vir pra cá, se eles vieram com alguém da família ou com algum amigo, aí você falou que não, né, que eles são os únicos da família. Não, que o meu vieram. pai, mas Seu pai. a da família da minha mãe já tinha o meu tio que tinha vindo antes, Ah, sim. que já estava há 1 ano aqui. Aham. E aí, junto com meu pai, veio também um outro tio meu, que é irmão da minha mãe. A família da minha mãe, que sempre, mas da família do meu pai, ele foi o único, e é o único até hoje. Ah, entendi. A tua mãe que veio mais, né? Isso, e falar naquele tempo mesmo, quando eles iam caçar, falar em bicho agora, em animais, né? Meu pai, a carne, né, que a gente, daquela época era de caçada. Sim. E eles saíam para caçar para o mato, e quando eles chegavam, a gente já sabia que eles vinham com. É ramanchim que chama, aqueles que é feito Sim. de carregado, porque saía mesmo e era caça na certa. Entendi. Coisa que hoje em dia você sai e você não consegue mais, né? Mas naquela época era assim. Naquela época, muita coisa, assim, claro, as épocas vão passando, as coisas vão mudando, né? Mas, Patrícia, da tua infância, vivendo lá em Rurópolis, logo no início, quando tu começou a ter essa consciência de querer estudar, quais foram, assim, além da transição, né, para a cidade, quais foram as outras dificuldades que você enfrentou em Rurópolis mesmo? Que tu pensa na tua infância, tu diz, na minha infância eu passei por isso aqui foi uma dificuldade que eu consegui superar e hoje é só uma história que eu conto. Qual é uma dificuldade que você consegue lembrar para compartilhar? Eu posso dizer que inúmeras, né? Inúmeras dificuldades. Na minha infância foram inúmeras. Uhum. Na minha infância nós não tínhamos uma boneca para brincar. A boneca que nós brincava era de uma árvore que eu não lembro nem o nome que a gente dava, e a gente cortava assim, fazia os bracinhos e brincava dizendo que era uma boneca. A gente não sabia. Outra coisa que a gente passou um bocado de tempo que a gente não sabia, a gente não comia pão, comia a mandioca, né? A mandioca plantava e era aquilo que era nosso café. Então foram... Café com mandioca. Não era beiju, não. Não? Beiju, eu já vim conhecer, eu já era muito grande que eu vim conhecer beiju. A minha mãe Tira da só... mandioca, né? Não, Pra a mãe fazer. cozinhava, mas eu digo que a mãe nunca fez essa questão da farinha de mandioca. Sim. Uhum. Que isso não é uma tradição muito de gaúcho, na verdade, essa não é uma tradição de gaúcho. A mãe só cozinhava a mandioca e de manhã ela fritava a mandioca pra gente tomar no café. Era assim que era. Só mandioca Foi e depois café. Isso, foi depois de muitos anos que daí a mãe começou a fazer o pão caseiro, né? Quando as coisas já estavam um tanto melhor, né? Uhum. E isso é bem diferente, né? Porque assim, a gente conhece uma realidade bem diferente do que acontece atualmente em Santarém e Rurópolis, apesar de que Rurópolis ainda tem muito a se desenvolver, tanto quanto Santarém. Mas Rurópolis, imaginando há 30, 40 anos, nossa, questão de eletricidade, questão do Não asfalto tínhamos, nas né? A ruas, gente né? não tinha energia. Agora uma coisa, por mais que a gente passasse ali a dificuldade, mas a gente posso te dizer, a gente não passou fome. Nós comíamos o simples, era o arroz, era a mandioca, era a carne de galinha, porque meu pai e a minha mãe produziam ali mesmo, igual produz até hoje. Mas fome, eu posso dizer, graças a Deus, né? Mas era bem Que hoje difícil, a não gente passava vê fome, que- Mas era difícil pra cacete, né? Era difícil porque a gente, digamos, eu não sabia qual o sabor que tinha um picolé, né? Eu lembro que quando eu chupei a primeira vez não vou me esquecer, Um picolé. um picolé, eu pensei que nunca na vida eu ia enjoar. Então, Entendeu? O gostoso que sorvete. é. Eu pensei assim, meu Deus, um dia quando eu crescer, eu quero ser dona de uma sorveteria. Eu vou ficar o dia todo Picolé, comendo picolé. comendo picolé, tomando sorvete. Mas quando a pessoa não tem aquilo, e principalmente a gente quando é criança, né? Uhum. A gente é uma festa quando a gente tem alguma coisa que a gente não possui, né?
É por isso que eu falo que às vezes não tem nada mais maravilhoso pra gente do que quando a gente consegue proporcionar alguma coisa para alguma criança que deixe ela feliz. Porque eu sei o que é isso, eu sei o que é ser uma criança e não ter. Patrícia, aí você, né, pelo que eu estou percebendo, você mesmo foi responsável pela sua mudança de vida. Você foi atrás, correu, buscou, né, estudou e mudou a sua realidade, né? Como é que você Sim, se vê hoje em relação a onde você veio? eu vejo que apesar do que muitas mudanças aconteceram, né? Apesar que muitas coisas tomaram outros rumos, mas eu vejo que ainda temos muitas coisas para mudar, muitas dificuldades. É porque, igual eu lhe falei, meu pai e minha mãe, eles continuam ainda na zona rural. Eu sei as dificuldades que eles passam até dia de hoje. Um exemplo disso que depois, por mais que tenha se avançado tudo, por mais que hoje a gente é consciente dessa questão da... Vou falar sobre um assunto aqui, não sei se nesse bate-papo vamos aproveitar para falar, né? A gente tem plena consciência da questão do meio ambiente, mas temos também que, para nossa região, nós temos que ter plena consciência sobre que eu acredito que teríamos que ter políticas e leis diferenciadas para cá. Não dá para comparar aqui a nossa região com outras regiões. E quando eu vejo que muitas vezes os agricultores são multados pela questão do IBAMA, o IBAMA alega que está ali cumprindo uma lei que existe, que foi aprovada pela Câmara de Deputados, mas teria que ter um diferencial. Eu falo isso por quê? Porque eu sou conhecedora dessa realidade, de que os agricultores que vivem nessas vicinais, eles dependem daqueles, digamos, hoje eles dependem de fazer uma derrubada, de plantar, digamos, para fazer o criar gado, que é o que ainda mais dá ali para nossa região, apesar que muita gente hoje está optando por plantio de soja, né? Mas muitos dos nossos lotes lá, eles não dão, porque não são terra plana, né? Então, a única questão mesmo é a criação de gado. E não tem como a pessoa dizer assim, ah, vou sobreviver só de 20 hectares e vou deixar o restante. Eu acho que a lei devia ser mudada. Se é mesmo para preservar, mas então, como ficaria a situação desses agricultores? Eu sei que de agricultores, também meu pai foi isso, ele já levou multa, que às vezes você vai vender o lote e não vai dar conta de pagar a multa. E eu acredito, sempre falei nisso, que acho que os governantes, os políticos deviam olhar de forma diferente, porque cada região, ela é uma região. Cada situação, ela é uma situação. Talvez muita coisa pudesse ser revista, né? Revista, não dá para se aplicar, de repente você se aplicar uma lei lá para o São Paulo e você vai dizer que você vai aplicar aqui na região transamazônica. São realidades diferentes. Porque eu sei que existe uma necessidade, digamos, de preservação, e isso a nível, não é a nível Brasil, isso é a nível mundial. Mas a gente, então, vamos ver uma maneira, como é que essas pessoas vão ver no seu lote? Eu vejo que a gente assiste, às vezes, dizendo, estrangeiro mandou milhões para essa preservação, né? Então, acho que devia ser aplicada de forma diferente. Tem o Fundo Amazônia, né? Que é um fundo existe o Fundo Amazônia. Porque eu me coloco assim, e cada vez que esse pessoal vai fazer o seu trabalho, que estão fazendo o seu trabalho, mas tudo ali é um gasto, né? Tudo ali é um gasto. E às vezes você chega nesse agricultor, ele depende daquele lote para ele sobreviver. Porque ele não tem uma renda. Ele não tem de onde tirar essa renda. Então, eu acredito que deveria que os políticos tomassem ciência disso realmente, porque se fosse ele vivendo lá, dessa maneira, se fosse ele produzir só em 20 hectares, tudo bem que sabemos que aí para fora tem gente que consegue produzir ali em 3 hectares, que um consegue em 50, mas é porque ele tem toda uma infraestrutura, tudo de forma diferente. Não é o que a gente vive para cá. É verdade, verdade. Né? Patrícia, você também tem
tem trabalho social, né? Você sempre está envolvido em ajudar, promover algum evento. Por que isso acontece? Por que você faz isso? Não, isso, digamos, quando eu comecei a trabalhar, igual eu falei para vocês, estudar, e depois quando eu já estava mais, digamos, mais firme lá em questão de trabalho, eu sempre, é da minha essência, assim, do meu eu. Se eu puder ajudar uma pessoa, eu quero ajudar, de alguma forma. E por eu gostar muito dessa questão de... Eu sou apaixonada, pode não parecer, por essa questão da moda. Assim, é uma coisa que eu paro para assistir, é algo que eu gosto, é uma Moda coisa te de... move, né? Te É, fascina. isso, algo que me fascina. Acho que, hobby, uma digamos assim, paixão. isso. Vocês podem gostar, digamos, homem gosta de ver de futebol, tem gente que gosta. Eu tenho isso, eu gosto muito. Então, há muito tempo atrás eu promovia muito evento lá, eu fazia festa, né? Com desfile, mas eu sempre gostava de colocar, levar alguns temas para, digamos, para chamar a atenção das pessoas na questão da questão do uso de drogas, da importância da prevenção com câncer de mama e tantas outras, né? Então, eu promovi por muito tempo, depois que eu parei que o serviço estava demais, mas fiquei envolvida muito tempo nesses eventos. Seja quando eu fazia por conta própria, seja quando eu estava envolvida com a questão do Baile das Flores, lá, que foi um evento, não sei se vocês têm consciência, que se tornou um marco no município de Rurópolis, Sim. apesar que faz algum tempinho agora que não teve, mas virou até uma lei estadual esse evento. Ele é uma lei do estado. E depois teve outros eventos lá da Escola do Ensino Médio, que eles realizavam um momento teen. Eu também estava sempre envolvida, mas uma coisa assim, eu estava sempre envolvida porque eu gostava, eu nunca queria aparecer nos holofotes, mas eu estava ali ajudando por trás, a ensaiar tudo, porque é algo que eu gosto mesmo. Eu posso dizer, é minha praia. Legal. Bom. Isso é Dessa bom, forma. É. Patrícia, dentro dessa tua vivência, experiência, dentro do conhecimento que tu adquiriu ao longo de todos esses anos, hoje você prestando esse serviço social, trabalha em Rurópolis ainda, né? Oi? Você trabalha em Rurópolis. Sim, nesse momento eu tive toda uma trajetória, entendeu? Eu fiquei, e essas questões de trabalho, eu já trabalhei em supermercado, eu fui estagiária no banco lá, no Banco da Amazônia, depois trabalhei em material de construção. E você começou por onde? Quando Depois, você veio estudar, né? E aí chegou um momento que você teve o primeiro emprego. Qual foi, Patrícia? eu fui no supermercado. Foi teu primeiro emprego lá. Foi. Já existe o supermercado? Ainda existe. Eles são os empresários mais fortes. Hoje eu posso dizer, um dos mais fortes do município. Entendi. Eles foram uma luta. Vocês conhecem. Eles são uma pessoa boa para chamar aqui. Eles têm uma história muito linda para contar. Tem mais convidados aí para Entendeu? chamar. Eles têm uma história de convidado. muita. Mas aí você trabalhou em que área lá do supermercado? Não, eu trabalhava fazendo tudo mesmo. Faz tudo. Porque eu tinha experiência zero, na verdade, né? Eu tinha experiência zero, nunca tinha trabalhado em nada. E ali eu comecei, né? Depois eu saí dali que eu fui estagiar no banco, era uma prova que eles faziam entre os melhores alunos. Aí eu fui estagiar no banco. E depois que saí do banco, eu fui trabalhar num material de construção. Os proprietários, na época, eles trabalharam depois durante anos, depois eles fecharam, estavam cansados, né? Mas agora eles retornaram com material de construção de novo, até esses dias. Deram uma pausa e voltaram. Isso, a gente estava falando lá sobre o assunto. E depois eu fui trabalhar na Câmara, né, de Rurópolis, onde eu passei lá 14 anos. Lá também eu sempre estava em contato com o pessoal do ensino médio, a gente promovia evento lá. Você era funcionária pública da Câmara, então? Sim. 14 anos, né? Durante 14 anos, isso. Foi ali que eu entrei, tive um conhecimento, digamos, o primeiro, né?
na questão da política. Serviço público, né? Serviço público e na questão política mesmo, né? E nessa experiência pra ti foi muito difícil de lidar com a questão da timidez, de falar em público? Nossa, muito. Quando eu cheguei o primeiro dia na Câmara, que disseram assim, tu vai ter que ler a ata. Pronto. Meu Deus do céu, agora pronto. Travou. Travei, agora eu vou morrer. Mas eu precisava, né? Era uma oportunidade. E então as primeiras foi terrível. Depois, pra mim, eu tirava de letra. E depois, já quando tinha um projeto grande, aí eles sempre queriam dar pra mim ler, porque eu pulava, assim, eu pegava assim. Dava um pulinho, eu li uma folha aqui, aí pulava 3 lá e já tava terminando a leitura. Eu fazia dessa forma. E meu pai sempre disse que quando eu tô querendo falar muito rápido, ninguém entende o que eu falo. Não sei se é verdade, que eu tenho. Como é que chama esse negócio de dicção? A dicção. Quando a pessoa dá uma acelerada. Mas que a minha dicção aí ninguém entende nada do que eu tô falando. Eu consigo entender, então tá ótimo. Tem certeza que todo mundo Não, mas o meu pai e minha mãe até hoje, eles têm essas queixas, que de vez em quando... A minha mãe que diz, o pai não fala nada na minha frente. Mas aí, ela que fala depois, o pai diz, eu não entendo nada do que a minha fala. Aí você vai dizer assim, minha... É um apelido. Eles não me chamam de Patrícia. Eles me chamam de Minha. Que essa minha irmã que nasceu depois, já, como a mãe fala, temporona, né? Que é temporona? Temporona, assim, nasceu depois de anos, nasceu assim. Tá. Em sequência. Aí quando ela era... Quando a criança começa a falar, não sei se vocês têm filhos, se já aconteceu isso. Aí você pede pra criança dizer o nome da pessoa, né? Aí a mãe dizia pra ela, não, Patrícia, aí ela, Minha. E isso pegou entre nós, né? Minha, eles me chamam tudo de Minha, não me chamam de Patrícia, entendeu? E outros te chamam de quê? Outros me chamam... Eu também, meu nome é Silvia Patrícia, né? E aí eu tenho... Tu tem Minha, Silva e Patrícia. Isso, aí eu tenho 2 colegas meus de aula antigos, né? Até hoje, se eles me verem, eles me chamam de Silvia. É consagrado eles me chamar de Silvia, né? Mas é a minoria, né? A maioria é Não, Patrícia, é só né? 2 mesmo. Só eles 2. É isso. A gente trabalhava junto, aí me chamava de longe, de Silvia, mas quem é Silvia? É ela. É assim mesmo. E Patrícia, aí depois que você ficou todo esse tempo na Câmara, depois você saiu, você foi secretária também, né, durante um período. Sim, a gente ficou na Câmara até um período, né? E depois saímos, e aí depois, em 2016, a gente foi ali numa luta para a questão de prefeitura. E quando a gente venceu, aí eu assumi a Secretaria de Finanças, né? Até onde eu fiquei até o ano passado. Nesse tempo aí de política, que você teve mais de 14 anos, Patrícia. Patrícia, né? Patrícia. É, Patrícia. Nesses mais de 14 anos, Patrícia, tu sentiu alguma vez dificuldade pela questão de você ser mulher, de ter que lidar, acredito que com muitos homens? Teve alguma barreira ali no teu dia a dia e tu, sentiu no início e teve que ir superando com o tempo? Ou foi tudo muito fluido, assim, aconteceu naturalmente? Não, nós mulheres, nós sempre estamos enfrentando barreira. Eu tenho uma colega lá minha que a gente costuma chamar assim, o Clube do Bolinha. O Clube do Bolinha, onde você está sempre pesando a opinião mais do homem, né? Eu vou dizer que em 2017 foi que eu entrei. Quando foi em 2019, passou um jornalista de Mato Grosso. Ele estava passando na região, fazendo uma reportagem da região, dos municípios todos, da Transamazônica mesmo, em geral, né? Ele pegou lá, saiu de São Paulo, e aí pegou a BR e ia até onde terminasse. E quando ele chegou lá na prefeitura, cada prefeitura ele encostava, né? Para fazer algumas perguntas. E quando ele chegou lá comigo, ele chegou lá na prefeitura, me indicaram, né, para ele ir comigo. E aí ele chegou na sala e disse assim, olha, vou te dizer que eu tô estranhando uma coisa nesse município. De todos os municípios que eu passei, nessa minha longa jornada, eles é a primeira secretária que eu tô encontrando, secretária de Finanças, mulher. Eles é um cargo que eu não encontro em mulher, só homem. Eles, e você é a primeira. Eles, então tá de
de parabéns, né? Porque é difícil. É verdade. Nós mulheres ainda somos a maioria, mas nesse campo a gente, infelizmente, ainda é a minoria, né? Você pode, eu acho que é aqui no município, outros municípios, sempre você vai encontrar a maioria dos cargos nomeados sendo chefiados por homem, não por mulheres, né? É uma realidade, mas não só da nossa região, é realidade, na verdade, Nacional, né? nacional Acho e que até até mundo, mundial, na mundo, né? verdade, né? Segundo os levantamentos, por mais que já se avançou essa situação, já as mulheres já conseguiram mais espaço, mas infelizmente a gente ainda E se depara principalmente com no essa. cargo principalmente nos cargos de chefia, né? Sim, Principalmente, isso né? mesmo. É uma área que tem evoluído, mas ainda tem, Não só na ainda política, tem né, bastante, Jorge? todas as áreas. Não né? só na política, questão empresarial mesmo, você encontra os altos cargos hoje ainda são frequentados por homens. E assim, ainda bem, muito pela questão realmente do trabalho, do esforço, da competência das mulheres. Hoje os ramos eles estão sendo muito misturados aí em todas as questões de chefia, há homens e há mulheres, há outras classes minoritárias também, mas ainda se enxerga, infelizmente, uma grande maioria masculina. E a gente sabe que não é por competência, né? O que é pior, não é por competência dos homens estarem ali. Por um patriarcado que está sendo superado de tempos em tempos, mas Porque eu acredito que nós mulheres somos mais competentes que vocês, não né? discordo, Jonas. Eu não sei você, mas Pra eu mim, não discordo. eu sempre O digo João que resolveu ficar as calado. mulheres têm que dominar o mundo logo, que aí, É verdade. E por competência, e aí não a é gente só fica em por... boas mãos. É verdade. Fica em boas mãos. E você tem uma filha. Eu tenho uma filha, já tá com 16 anos, né? Ela. Eu costumo. A minha irmã que diz, né? É a Patrícia, é a Xerox da Patrícia. Apesar que a minha filha ela não gosta de comparação, né? Não. Uhum. Mas a minha irmã sempre diz: olhar para ela é lembrar da Patrícia, é o mesmo jeito, né? Mas graças a Deus, é, filho pra gente, né? Não sei, como eu disse, não sei se vocês têm filho, mas filho pra gente é uma dádiva de Deus que a gente não tem, eu nem sei, eu demorei muito para ser mãe, pela questão de eu saber que eu não ia, eu sempre falo assim, falo muito pra minha mãe, diz, mãe, eu demorei para ser mãe porque eu sabia que eu, assim, não sei, parece ser mãe. Mãe é aquela que tem que impor algumas coisas, né? E eu tinha esse receio, assim, de ser mãe e ser a super protetora. E eu sou muito isso, né? Eu quero super proteger. E, na verdade, a gente diz que a gente não pode agir assim, né? Muito com os filhos, né? Que, principalmente hoje, na questão dos adolescentes, né? A gente vê tantos problemas, né, que se enfrentam. A gente que já enfrentou também problemas, a gente sabe dessas situações, né? Mas graças a Deus a minha filha, ela é tranquila. Bem tranquila. Mas toda mãe, todo pai é assim, protetor mesmo. Não, Jonas, nem não todos, tem- né? não- A gente, quando a tem um gente excesso, é infelizmente, ruim. a gente, quem dera se todos fossem, né? Mas infelizmente a gente escuta de vez em quando uns noticiários, algumas notícias que realmente chegam a abalo a gente, né? Ah, Porque sim. se tem uma coisa, igual eu já falei pra vocês, é a questão criança, pra mim, é uma questão que... Mas eu digo assim, toda mãe, todo pai que realmente cuida, tem sim, que realmente cuida, né? Quer que resolve proteger, mesmo né? ser mãe, pai, protege bastante. E não dá muito para explicar não, porque só sabe com as coisas do outro, né? Onde é do outro, fala dele, se fosse meu filho não seria assim, seria assim. Tem Tudo uma bem, mas colega na minha que vivência. diz assim, tem uma diz proteção lá no bom, time, Matheus? Tenho meus 4 cachorrinhos lá em casa, são super protegidos. tem uma colega minha que diz assim, o bom mesmo é você educar filho dos outros. Uhum. Aí você sempre está sabendo, se fosse meu, eu fazia assim, assim. Mas é o dos outros. Quando é o da gente, tá tudo diferente, né? Cada um tem uma vivência, você vai adaptando o que tu viveu e tu não quer que teu filho viva. Tem muita gente que protege porque já sofreu muito lá no início, tem outros que já não conhecem tanto da realidade, já são um pouco mais flexíveis, mas
quando se ama, se cuida, né? Então, se é uma premissa realmente de você amar ali, teu filho, Na verdade, você vai quem cuidar do seu ama, vou jeito. dizer, né? Quem ama, cuida, né? Exato, é uma premissa. Então, há variações, mas na grande maioria das vezes, realmente, os pais são super protetores. Ainda não cheguei nesse estágio, E mas... o exemplo, digamos, não é a única forma de educar, né? É como se não é a melhor forma de educar, diz uma frase, né? É a única, né? Exato. É o verdade, exemplo, né? é É a o exemplo. única forma da gente educar. Isso. É dando o exemplo, né? Com certeza. E você, já que você só nasceu fora de Europa, mas passou a sua vida inteira na cidade, Sou ruropolense, né? Europolense, Europolense de que Rurópolis coração. representa para você na sua vida? Representa tudo, né, pra mim, né? Porque a minha vida toda, né, Rurópolis. Não tenho nenhuma vontade de ir embora de Rurópolis. Não vou. É uma cidade tranquila, apesar das dificuldades, mas é uma cidade tranquila. Ali eu construí toda a minha história dentro de Rurópolis, né? Minha filha nasceu em Rurópolis, que é o bem mais precioso para mim, que não existe, né? Outro. Eu não posso explicar, né? Amor de mãe, quando a gente. Minha filha, para mim, é tudo. Eu ser minha filha, acho que eu não sou nada. Verdade. E a população na rural também existe, a cidade, né? Como é que é essa divisão? Mora mais gente na zona rural, na zona... Sim, lá nós temos as vicinais, né? Temos as vilas. Hoje, Divinópolis é uma vila já que cresceu muito. Não sei se vocês conhecem Divinópolis, Conheço, mas passei. Divinópolis ela cresceu muito. É passando, né? No sentido de Itaituba, né? É isso, no sentido de Itaituba. Jonas, o que eu posso falar da questão da zona rural é que muitos agricultores, eles saíram da zona rural e vieram morar para a cidade. Hoje a gente encontra alguns querendo já retornar, outros não conseguem, né? Porque lá na vicinal do meu pai, por um exemplo, quando a gente era adolescente, ali criança ainda, a vicinal era lotada, né, de gente, né, que morava. Hoje ela não tem mais essa lotação, porque muitos saíram de lá e foram para a cidade. E o ruim disso, que às vezes muitos crianças lá que saem, às vezes por causa da questão de estudo e outros, depois é difícil eles retornarem, né? E o município de Rurópolis, ele, na verdade, a base dele econômica, ela é mais agricultura mesmo. Agro, né? O agronegócio. Porque lá existe a prefeitura que emprega e os pontos comerciais, né? Mas não temos, digamos, uma indústria, não temos nada na cidade. A geração de emprego é a prefeitura e o comércio, né? E o comércio, comércio, né? Isso. Mas o agro é mais forte. Mas sim, o agro é o que movimenta mais recurso, mais a economia, né, do município. Hoje você entra nas vicinais ali, vicinal que seja mais forte, com agricultores que tenham uma boa condição. Tudo é do agronegócio, né? E assim, quais são os produtos que mais se destacam por lá? A gente também tem a questão do plantio de banana, né? Que é forte, né? Isso é forte. O cultivo de cacau também temos. Mas o pessoal muito... Agora que deu essa questão com a questão do preço do gado, né? Muita gente também preocupada com essa situação, né? Tá investindo em gado. Porque assim, deu uma queda, né? Na verdade, deu uma queda. E hoje já vemos um movimento da questão do soja nas áreas que dá, né? Porque nem tudo lá no município nós não habitamos um lugar onde seja totalmente plano. Eu vejo que aqui para Santarém isso aumentou muito, né? Somente quando a gente vem ali beirando a BR, né? Planalto Santareno aí. Muitos lugares onde estavam criando gado, hoje eles estão plantando, tá tudo em soja. Sim. Porque acredito que a renda é melhor, né? Não entendo de soja, mas pelo que eu escuto, ela é melhor. Sim, a soja tem uma movimentação é mais que o gado, forte, né? Porque criar o gado também
E muita gente pensa, vou comprar 10 cabeças de gado, vou colocar lá. Não, não é tão fácil assim. Você tem que cuidar, você tem despesa com remédio, veterinário. E são coisas que tem um Muita custo. água, né? Sim, o sal que você tem que dar certo. Senão você não vai ter um bom negócio. Entendi. E se for colocar na ponta da caneta todas essas despesas, ultimamente não é muito viável. Tá né? ficando igual como Mas o é a arroz. única, digamos. Mas é a única ainda, né? É. Assim, o arroz, né? O arroz que eu falei pra você. Uhum. Hoje, Porque no lugar tá ficando igual hoje o quem arroz, mora meio na que inviável. roça, ele na verdade vai lá no mercado e compra o arroz lá pra ir comer. Porque ele não cultiva mais nem pra ele comer. E o arroz que vem, digamos, de Mato Grosso, ou que vem daqui, às vezes que colhe, né? Mas mais vem daquela região do Mato Grosso, que vende no mercado. Aí sai mais em conta, se ele fosse produzir, né? Essa é uma realidade, né? A pimenta foi isso, teve um tempo que a pimenta deu muito dinheiro na região. Não sei se vocês lembram dessa época. Eu lembro. Da pimenta. Eu lembro do forte da pimenta. Do forte mesmo Pimenta do reino. A pimenta do reino, né? Teve uma época que ela foi muito forte, né? Foi. Mas aí ela nunca mais voltou com tanta força, né? Você falou do cacau. Porque às vezes lá. tem um período, né? Do ano em que ela produz mais. E eu digo um período assim que as coisas parecem que mais é por período, né? A Amazônia, ela... São ciclos, né? Eu já ia falar, a Amazônia, é. ela vive de ciclos, né? Já há muito tempo, desde o ciclo da borracha. Há muito tempo já, só que esses ciclos se encerram, né? Aí a gente tem exemplo do Medicilândia na questão do cacau, né? Pois é, você falou a do Medicilândia, cacau, na verdade, ela é um município que mundialmente já não é nem Brasil, né? Cidade do cacau, né? É mundial já, né? Mundial. Ali perto de... É porque lá a terra lá diz que é muito, Guará, ela é muito roxa, né? E é bom pro cultivo do cacau. Isso eu fui. Porque pra gente, pra cá, digamos lá na vicinal do meu pai, lá não tem área para plantio de cacau. Lá a terra não é roxa. A gente foi lá, Matheus, na fazenda da Ilci, né? E lá ela tava me mostrando a terra roxa. Porque essa terra é a melhor terra do propícia. mundo. Sim. Ela é específica. Assim, o cacau tem que ser plantado naquela terra. Naquele tipo de terra. E só lá que tem. Nesse pedaço aí, né? Que tem essa terra roxa. A gente tem uma vicinal ali para o estado de Itaituba, acredito que é mais de uma, que ela tem um pedaço, ela é terra amarela, mas outro pedaço tu entra, um determinado pedaço dela é terra roxa. Que é onde faz a plantação. Entendeu? E aí o cacau... muda completamente. Digamos, você tá aqui de uma área que é de uma forma, aí você anda mais um pouco para frente, aí tem aquele pedaço que é muito longo de terra roxa. Depois volta a questão da terra de areia, porque daí também já vai ficando mais perto do rio, né? A questão do ribeirinho. Aí lá é muita... aí tem uma época do ano que colhe o cacau, né, também. Aí, enquanto isso, a economia deve ficar um pouquinho baixa, né? Aí... Porque, na verdade, diz que tem que ter o período certo, né? Porque senão o cacau estraga dentro da... Você tem que saber certo qual o período que você vai colher. Como é que você imagina, né? Como é que você imagina a sua cidade, Lavrópolis, daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos? Eu imagino que vai ter bem melhor, né? Assim esperamos, né? Temos que ter pelo menos a esperança, né? A gente nunca pode perder a esperança. Verdade. A gente tem que sempre pensar que, por mais que haja dificuldade, mas a gente sempre tem que pensar que vai estar melhor. E nunca que vai estar pior. É isso mesmo. Para que possamos, né? Na frente poder contar com mais... Quem sabe, né, de forma diferente, mais uma questão de geração de emprego, porque eu vejo que hoje um dos maiores problemas é essa questão, né, da falta de geração de emprego, de ter algum órgão que gere mais emprego. Então, tu considera que hoje para a Rurópolis se desenvolver e crescer, seja em estrutura ou em qualidade, realmente seria proporcionar mais a geração de emprego? O que está faltando? A geração de emprego, os agricultores ter mais condição, dar mais condição para os próprios agricultores lá desenvolverem mais, né? Faltando incentivo. O incentivo, né? Para que
eles permaneçam também, porque às Sim. vezes o agricultor ele acaba desanimando. Ele tá ali, e aí, igual eu falei falando, aí ele faz uma derrubada, aí leva uma multa. A gente sabe, uma situação também que era muito forte na nossa região e caiu muito, é a questão da serraria, né? Porque Madeira, né? é a questão do comércio da madeira, porque, digamos, emprega muita gente, né? Empregava muita gente. Então, isso também foi algo que foi se perdendo. Tira a questão de manejo lá. Ou não? Sim, sim, tem projeto de manejo. Eles fazem, né? Trabalham com projeto de manejo, mas é igual eu tô lhe falando, há muita burocracia. Quando eu trabalhava na Câmara, sempre o pessoal pedia o auditório lá para fazer, somente o pessoal do banco, para falar sobre os recursos que teriam no ano e tudo. E quando eles chegavam lá, uma vez eu falei para um gerente, assim, falavam milhões, né? Milhões, é muitos milhões, né? Só que quando o agricultor vai lá para fazer, a burocracia é muito grande. Eles acabavam conseguindo os investimentos. É aquilo que acontece. Acaba que o pequeno agricultor, ele não consegue. Por quê? Porque é uma demanda de documentos que ele precisa se legalizar, ele acaba não tendo condição, então acaba sendo, quem sempre se beneficia é o grande, é o que já tem. Então, eu acho que é essas situações que elas têm que ser revistas. E na questão, eu sempre pensei assim, é um pensamento meu, né? Não sei, porque a questão da preservação. Se formos para preservar para cá, para a região, digamos, ou você dê condição ali para o agricultor desenvolver preservando, de meio de ele viver, ou se não, você dê condição, digamos assim, você vai ficar aí só cuidando e preservando. Por um tempo vi um pessoal dizer assim, vamos, tem outro ponto de comércio, vamos... Eu vi isso, eu era adolescente, eu lembro. Não consigo lembrar agora quem foi. Dá de viver tirando o cipó, fazendo aquelas coisas. Não é assim. Você vai vender para quem? Você tem que saber se nós habitamos essa região e vai ter comércio para isso. Vou viver colhendo castanha. A castanha, ela dá. Tem um período também que ela dá. Que tudo tem que ter seu comércio. É verdade. Não adianta dizer que eu vou cultivar uma coisa ali, vou colher, mas vou vender para quem? Difícil. Os investimentos precisam, né? Tanto, principalmente não para vir do poder público, né? Essa Na melhoria, verdade, esse né? incentivo. Só sabe quem vive, né? É isso. A É isso vida mesmo. do vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Exato. É dessa forma. Isso é mesmo. Mas não vamos resolver os problemas do mundo, né? Não vamos conseguir resolver nem os nossos, né? Eu falei, A vida é assim. A gente conversou ainda há pouco que você sempre gosta das causas, de ajudar o próximo. Como é que isso começou na tua vida? Isso não sei nem te explicar. É uma coisa que eu sempre tive dentro de mim. Essa questão de ajudar. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Isso é um desejo que eu tenho dentro, é algo que eu carrego comigo. Eu vou me sentir bem. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, eu vou me sentir bem com aquilo, sem esperar nada em troca. Então, as inúmeras vezes que eu pude fazer isso, que eu pude contribuir, foi porque aquilo sempre me fez bem e o que me faz até hoje. Então, se eu puder, digamos, entrar numa causa para mim poder ajudar aquelas pessoas que mais precisam, eu não tem coisa mais gratificante para mim. E isso me faz feliz. Não é questão de que muitas vezes as pessoas dizem, a Patrícia sempre foi muito sumida. Não, é porque eu nunca gostei ali, mas eu sempre estava envolvida, mas eu nunca gostei de estar ali aparecendo, mas eu estava ajudando porque era uma coisa que eu realmente gosto de fazer. Entendi. E sempre quando eu posso, faço. Ela falou também do Baile das Flores. Eu sei que ficou muito famoso isso, né? Eu acho que até fui lá fazer umas vezes, alguns vídeos.
O Erivaldo foi com a gente. A gente ficou preso na estrada, na ida. Atrás dos caminhões. Mas conseguimos chegar lá para fazer. Eu não sabia. Aí você também fazia parte da coordenação? Sim, Baile das Flores, eu tive muitos dos bailes das flores que aconteceram em Foram Rurópolis. quantos? Chegaram a fazer quantos? E eu nem Uns lembro 20? qual foi o último, qual foi a edição do último, agora de cabeça. Mas Vamos acho dizer, que foram uns como diz 20, minha né? filha, eu não tenho a memória perfeita. Mas eu acho que foram uns 20, eu acho. Acho que foi em torno Mas a disso. grande maioria eu estava envolvida ensaiando as meninas. Até uma vez ele foi até delegado lá por um período. Ele estava lá, mas faz anos, né? E aí ele morava lá no próprio hotel, lá onde a gente sempre realizava o evento, né? Que é o Hotel Presidente Médici. Ele me perguntou assim, mas tu tinha sido modelo, alguma coisa? Eu disse, não. Eu digo, só em sonho. Eu digo, mas na outra encarnação, quem sabe? Quem sabe eu estarei nas passarelas da vida. E o hotel lá é um patrimônio. Esse é né? conhecido. Esse É aqui um na patrimônio região. histórico, né? Na verdade. Foi verdade mesmo que o presidente foi? Se hospedou lá. Foi construído para receber ele, né? Olha A pessoa, só. quando é importante, é assim, né? Tem um hotel construído só para receber. Ainda tá- É um Ainda patrimônio, funciona né? hoje, Patrícia, lá? Ele funciona, mas há muitos anos ele está precisando de uma boa recuperação. Porque senão vai se acabar, né? E tem uma parte por fora, parece que era toda de madeira, né? Sim, tem muita madeira que estragou, né? Eu vejo a importância, assim, de fazer de uma forma que se faça um investimento, ou seja, privatizando, mas que mantenha aquele padrão, né? Sim. Porque faz parte da história do município. É a identidade. Qual o município que, digamos, que veio o presidente da República e se hospedou, né? Construíram um hotel para receber o presidente. Rurópolis. Exato. Foi um. Então temos uma história, além de estarmos ali no trevo, né? Que vai para saída para Altamira, saída para Itaituba, saída para Santarém. É verdade. A cidade fica no Rurópolis trevo, fica no trevo, no entroncamento. Ali da Uma BR. movimentação muito grande, né? A BR aí, ela... Inclusive, quando se movimenta falava os muito caminhões. da divisão, né, do estado, né, questão de estado Tapajós, né, a gente sempre sonhava em ser a capital. É mesmo? Nós sonho, né? sonhava. Por quê? Porque o Santarém dizia que não pode mais capital Beira-Rio. Então, nós, né? Nós estávamos sempre sonhando ali com aquilo. Quem sabe um dia, né? Pelo menos ficará bem no centro, né? Quase que no centro, né? Que é o um problema que eu vejo do estado do Paraíso, porque o estado é muito grande, só que a capital ela é na ponta, né? E aí o resto do estado, que Brasil, a capital é no meio, basicamente, né? Então fica bem localizado, digamos assim. Agora eu vejo que no Pará tem essa... Pará, Amazonas. Eu sou de Belém, né? Mas eu vejo Você essa é de dificuldade, Belém? né? Lá no sul, você vai pro sul, aí tu sai de uma cidade, tu entra na outra, tu não vê que tu entrou na outra. Porque é tudo emendado. As proporções são Aí bem que diferentes, Belém, né? por isso que eles pensavam, quando eu ia lá pra Belém, lá pros meus parentes, eles pensavam assim, mas não é Belém, tu não é... Não, entenda, é diferente. Pra você Longe. chegar pra Belém, não é Tá assim, não. longe. Eu sempre digo assim, Matheus, a grande parte da galera que mora aqui no oeste do Pará nunca vai na capital, nunca vai ter oportunidade de ir lá. Que é caro, Jonas, distante, é uma não verdade fácil. isso, né? É uma verdade, a grande maioria não vai ter. Não vai ter oportunidade de conhecer a capital do seu Tu do falar seu isso, estado. você É falar verdade. agora isso, eu lembrei que eu fui conhecer Santarém, eu já era adulto. Quando eu fui conhecer Santarém, quando eu vim Santarém, conhecer né? Santarém. E assim, para nós porque as distâncias são muito grandes, né? Um estado aí de dimensões continentais. Mas a gente pode levar isso. Na vez que eu fui no Rio de Janeiro, dei uma passadinha lá de um dia, eu conversei com um rapaz e ele morava bem distante do Cristo Salvador, do Cristo Redentor, perdão, e não me lembro agora muito bem qual é o nome do bairro. E ele já tinha 32 anos na época e nunca tinha ido ao Cristo. Então a gente imagina, Cristo aqui pra gente é como se fosse a Terra do Chão. Todo mundo que mora em Santarém já foi na Terra do Chão. Mas eu conheço pessoas que nunca foram na Terra do Chão. Assim como também pessoas que moram no Rio de Janeiro e nunca foram no Cristo. Assim como pessoas que moram no estado e nunca foram em Belém. Só que aí, claro, a distância é muito maior. É porque a diferença aí tá na questão econômica, né? De logística, tem como... A desigualdade social que a gente vive, né? Que você ir pra Que Cidade você Belém, viver, digamos, no Rio de Janeiro e não ter a oportunidade de conhecer
um dos maiores cartão postal do mundo, né? Não é de... Verdade. Não é do Brasil. Para você ir para Belém, você tem que ou vai de barco, né? Ou avião. Eu nunca quero ir de barco, eu tenho medo de água. Ou estrada, mas assim, é Nossa, caro. Claro, tem um custo. Caro, tá? Então, se a pessoa não tem uma imensa. E por mais que o ônibus Parte seja da bom maioria, também, é difícil, porque as estradas não são das melhores. E aí Eu já fui de carro, já. A gente sair, mas é cansativo, Muito, né? Muito nossa. cansativo. Tem que rodar muito. Não, é cansativo e perigoso. Sim. A estrada, Tem outro lado também, é essa estrada é perigoso. perigosa. Tem muita carreta. Sim. Ela não À é noite tão tem pouca simples. iluminação. Teve um período que também estava muito perigoso, o negócio de assalto. Então, O pessoal, isso. pelo menos, sempre falou, né? Legal. Dessa forma. Patrícia, brigadão aí por ter tirado esse tempo para bater esse papo aqui maravilhoso com a gente. Isso aí. Mais uma história Eu que daquelas, agradeço. né? Mais uma história daquelas de a gente parar para escutar e aprender e refletir, querer fazer igual. E mais uma vez aí o Voxcast falando também pelo Jonas, a gente agradece muito você ter se disposto a vir aqui com a gente, compartilhar um pouco da tua história. Tenho certeza que muitas das pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo, vão querer conhecer mais, vão querer ir até Rurópolis. Isso também é um ponto de atração, né, Jonas? Um ponto de desenvolvimento para uma cidade no interior da Amazônia, que através de você hoje está ganhando uma visibilidade muito maior. Então, obrigado, Patrícia. Sim, Rurópolis tem muito de bom, né? Tem muitos pontos turísticos, né? E eu só tenho a agradecer, né? Como eu disse lá no início. Tem as cachoeiras, né? Tem Cachoeira do cachoeiras, né? Temos muita coisa maravilhosa em Rurópolis. Rurópolis. Mas toda vez que eu quero ir, é lá em Alenquer. Eu nunca fui nessas cachoeiras, porque tem uma... Tem em Rurópolis também. Tem em Rurópolis, a tem. Cachoeira do Green, né? Tem a Cachoeira do Green, tem a Cachoeira do Sem, que também é muito bonita. A do Green é maior, né? A do Green é maior a queda, A outra é mais Bonita. entendeu? A do Sem ela já é mais baixa, mas ela tem mais volume, assim, de expansão. legal. Mas é muito A gente bonita precisa ir mesmo. E também o município de Rurópolis, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas ele é o município com mais cavernas catalogadas no Brasil. Era uma coisa que nem eu tive conhecimento há poucos anos atrás. Eu não sabia que tinha caverna lá. Não. Muita caverna. Nós já sabia de passamos no Alenquer, Globo né? Repórter. Alenquer Além tem. que é mais conhecida. Nós já passamos no Globo Repórter da Globo, uma reportagem sobre as cavernas, que tem uma senhora lá que ela é apaixonada por caverna. Ela conhece todas as cavernas do município. Nossa, Ela é o guia, Todas. ela é o guia turístico. guia turístico Ela das é o guia cavernas. turístico, ela levou o repórter da Globo lá em todas as cavernas. Aham. Legal. Mas tá bom. Patrícia, muito obrigado. Foi um Obrigadão. prazer pra gente te receber, tá? Eu que agradeço mais uma vez. Leva nosso abraço lá pro povo de Rurópolis. Os E quem ruropolenses. chegou até aqui, o que tem que fazer, Jonas? Olha, curte, compartilha, tá? E se você ainda não segue o canal, mete o dedo aí embaixo, começa a seguir a gente, para que a gente possa levar informação para mais pessoas. É isso aí, seu Um forte abraço, compartilhamento é importante. até o próximo podcast.